Queridos e queridas, Toninho falando aqui, saudade de vocês, mesmo por tela, né? Mesmo por internet, dá saudade, fica uma semana longe, a gente não consegue ter debate, ter diálogo, mas esse período vai acabar logo, se Deus quiser. Queridos, vamos então para a nossa aulinha de hoje, mas antes não se esqueça de alimentar seu sonho, de escrever aí na sua folha em qual curso que você vai passar, o que você vai fazer, porque você é bom, você é boa, nunca desista disso, tá bom? Vamos lá! Queridos, nós trataremos agora da epistemologia moderna. Por que não da medieval, professor? Todo mundo sabe, período medieval governado pela igreja, inclusive a ciência, então nós falaremos do período medieval por conta desse atrelamento, dessa conexão com a teologia, lá quando nós formos falar de ética, tá bom? Então só justificando esse salto histórico aqui. Os autores que nós vamos tratar hoje são dois. O primeiro, Galileu Galilei, e o segundo, Francis Bacon, correto? Queridos, quem foi Galileu Galilei? Vamos lá, lápis, caneta e papel na mão, bora anotar. Galileu Galilei foi um filósofo e matemático, nascido em Pisa, na Itália, ali no século XVI, e ele contribuiu grandemente para as ciências, correto? Então estamos falando aqui de uma pessoa que contesta muito o seu tempo. Claro, você sabe, a igreja governava todos os assuntos, ética, política, estética e ciência. O ensino estava totalmente nas mãos da igreja. Isso quer dizer que todas as verdades ensinadas pela igreja eram transmitidas como dogma, como verdades irrefutáveis, tá? A palavra dogma é aquilo que não pode ser questionado. Aí eu te pergunto, quais eram os conteúdos ensinados? Principalmente a ciência aristotélica. E aí você vai lembrar comigo que o Aristóteles ele pregava o geocentrismo. Eu te questiono, não é problemático isso? Porque nós estamos falando de uma ciência e essa ciência, no caso a astronomia, ela não cabe, ela não pode ser refutada porque ela está sendo ensinada como um dogma. Você acha que os cientistas, as pessoas que pensam, por exemplo, em contribuições para a astronomia, vão ficar contentes com isso? Óbvio que não. O que vai acontecer então? Qual será o próximo passo? O Galileu vai propor um método científico. Aqui você vai anotar com um lápis bem especial, com um grifa-texto, o seguinte: é essa a questão que a UEL ama cobrar. O método científico que foi proposto tanto por Galileu, como por Bacon, como por Descartes, vai ocupar um grande espaço no seu vestibular. E falando de filosofia e ciência, com certeza vai ocupar um grande passo em toda a humanidade. Se você parar para pensar hoje nessa questão da pandemia, o que mais se discute são os métodos científicos utilizados para fazer as pesquisas, correto? Então vamos lá. O que o Galileu contribuiu para o método científico? O primeiro ponto, ele disse o seguinte: é necessário que nós façamos observações dos fenômenos naturais. Por que ele está dizendo isso? O Aristóteles ele foi uma pessoa, um pensador, que contribuiu para a ciência muito. Nossa, para a ciência da sua época ele contribuiu muito. Porém, a observação ainda não era algo extremamente abordado por Aristóteles. E o Galileu vai falar o seguinte: é extremamente necessário observar os fenômenos naturais. Então, se você quiser fazer uma flechinha aí e anotar, o Galileu valorizava a questão sensível, ou seja, os sentidos, tá bom? Além disso, o Galileu dizia que para potencializar a nossa observação dos fenômenos naturais, é extremamente necessário, ou era extremamente necessário, que nós façamos a adição de instrumentos científicos. Estamos falando aqui, então, do cara que vai aperfeiçoar a luneta. Galera, anote isso. O Galileu, ele aperfeiçoa a luneta. Isso é um evento histórico? Isso é algo importante? Sim, mas só que tem uma fundamentação maior ainda. Esse inserir um instrumento na ciência significa que agora o ser humano não vai acreditar só naquilo que nós vemos, só naquilo que ele vê. O ser humano agora vai querer potencializar, vai querer tornar mais forte ainda essa observação do campo científico, da natureza, correto? Queridos, só que não bastando a observação, o Galileu vai propor que o ser, para construir ciência,
necessita fazer a interpretação desses dados da observação a partir da linguagem matemática. Existe uma expressão em latim muito conhecida chamada de matesis universalis. O que isso significa? Seria a matemática como uma linguagem universal, como uma matéria universal. O Galileu ele utiliza uma frase muito famosa, que é a seguinte: a natureza é um livro aberto, escrito em caracteres matemáticos. Então, se você deseja conversar com a natureza, é extremamente necessário que você saiba e domine a questão da matemática. Beleza, meus queridos? Olha aí então o Galileu com a lunetinha dele potencializando as observações astronômicas. Correto? Ele, como é um cientista, questionador nato, uma pessoa extremamente empolgada com a pesquisa científica, o que ele vai fazer? Propor diferenciações entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Quer dizer que o Galileu ele ficou conhecido na história como um dos grandes defensores do heliocentrismo. Você sabe, hélio significa Sol, centrismo no centro, o Sol no centro do sistema solar, o Sol no centro do universo. Essa discussão ela ganha muito mais do que simplesmente caráter científico. Ela se transforma em uma disputa entre ciência e fé. Você provavelmente já ouviu falar de algumas pessoas, ou religiosos, ou cientistas, que colocariam um X aí no lugar do E. Por quê? Acreditam que a ciência é oposição direta à fé. O fato histórico que está acontecendo com Galileu coopera muito para essa ideia. Não que essa ideia seja verdadeira, não é verdade, tá? Ciência e fé não são conhecimentos opostos. Porém, nesse momento, ao propor uma inovação científica, um questionamento científico, o Galileu também toca em uma questão de fé. E isso transforma-se também em uma questão política. Porque se a igreja ela era detentora de todos os poderes, inclusive do poder político, quer dizer que nós precisaríamos convencê-la politicamente que a ciência não estava querendo transformar ou tirar a fé das pessoas, mas sim propor apenas um modelo astronômico aí, no caso, mais correto. Beleza? Então, olha lá, nós vimos que o Galileu, ele propõe o heliocentrismo, ele é um dos defensores do heliocentrismo, né? Principalmente junto com o Nicolau Copérnico. Queridos, essa foto retrata algumas pessoas sendo queimadas porque propunham isso realmente, que a Terra não seria o centro do universo, mas sim o Sol. Olha que louco, eu já parou para imaginar pessoas sofrendo dores, sendo castigadas por conta de questionamentos científicos? Então é muito importante, isso pode ser inclusive tema de redação, tá? Como que a falta de questionamento, como a falta de investigação científica pode contribuir para o preconceito. Você pode anotar, porque nesse momento o que nós mais percebemos são que as fake news elas estão se espalhando, se disseminando, e isso está tomando conta dos pensamentos das pessoas, e muitas vezes elas acabam brigando, elas acabam assumindo ponto de vista político por conta de uma fake news que não tem realmente uma investigação científica por trás. Correto? Vamos falar então do Francis Bacon, meus queridos. Eu vou fazer a revisão dos dois lá no final, tá? Não fiquem tristes, não fiquem desesperados. Francis Bacon, o maravilhoso. Queridos, Francis Bacon, filósofo nascido em Londres, ele foi um cara extremamente envolvido nas questões políticas, mas a contribuição dele principal que nós falaremos é essa aqui. Esse livro chamado de Novum Organum, onde ele propõe a revisão das teorias aristotélicas. Vocês estão vendo aqui a importância, a magnitude do Aristóteles, correto? Por quê? O cara escreveu 300 anos antes de Cristo, e nós estamos falando aqui do século XVI para frente, que Aristóteles ainda é referência na ciência, correto? O Francis Bacon vai dizer o seguinte, anote isso com a tinta especial que você tem no seu estojo. O Francis Bacon vai nos ensinar que o conhecimento ele é derivado dos sentidos. Não há nada no nosso conhecimento que não seja derivado dos nossos sentidos. O meu intelecto é formado pelas experiências. Queridos,
O Aristóteles ele escreveu uma obra que se chamava Organon, que em grego significa instrumento. O Francis Bacon propôs uma obra que se chama Novum Organum, ou seja, uma revisão. Vamos fazer um novo instrumento para a ciência? E a primeira grande inovação é essa, que os sentidos eles são a parte mais fundamental do nosso componente intelectual, tá bom? Não há nada no nosso intelecto que não tenha sido dado pelos sentidos. Ele vai propor um método científico. Ele vai propor um método científico com passos, com estrutura, e é esse o nosso objetivo hoje, entender qual é o método científico proposto por Francis Bacon, correto? O método do Bacon vai ser constituído de duas partes, correto? Nós temos a primeira parte, que é uma parte da desconstrução. Eu preciso eliminar algumas coisas, porque se os meus sentidos são necessariamente a ponte para me fazer conhecer alguma coisa, eu preciso estar com os meus sentidos limpos, por assim dizer, com os meus sentidos com os meus sentidos extremamente abertos para eu conseguir conhecer o que nós estamos falando aqui de ciência, tá? Qual é esse passo, meus queridos? Esse passo nós chamaremos de teoria dos ídolos. O que é um ídolo? O ídolo, ele é um preconceito, ele é uma barreira que me impede de enxergar a realidade. Segundo Bacon, nós temos preconceitos, nós temos dificuldades que são ou naturais ou ensinadas através da cultura, que nos impedem de enxergar a realidade, a natureza do jeito que ela é. Então nós precisamos eliminar essas coisas se quisermos construir uma ciência de fato. Ele vai dizer que nós temos 4 tipos de ídolos a desconstruir. O primeiro ídolo é um ídolo que ele vai chamar de ídolo da tribo. O que é esse ídolo da tribo? É uma dificuldade que eu tenho de conhecer a natureza por ser membro da espécie humana. Vou deixar um pouquinho mais claro. Quem escuta melhor? Eu ou o meu cachorro? O meu cachorro. O meu cachorro ele tem uma audição muito mais aguçada que a minha. Isso quer dizer o quê? Que se eu desejo conhecer a natureza, se o único modo de conhecer é através dos meus sentidos, eu preciso dar um jeito de escutar melhor. Porque se a minha espécie não escuta bem, não escuta tão bem quanto as outras, isso quer dizer que a minha espécie está atrás, que não tem como eu conhecer a natureza de fato como ela é. Um dos conhecimentos mais importantes que você tem que saber. Qual que é o objetivo do método? Construir uma lei científica. O que é uma lei científica? É um conhecimento que seja, ou que se torna universal e verdadeiro, necessário. Como assim universal, professor? O conhecimento científico ele tem a pretensão de ser universal. Por exemplo, todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Galera, eu não falei aqui em Londrina, eu não falei em Cambé, eu não falei em Londres, eu falei todo lugar, todo momento. Ou seja, a lei científica ela é universalizadora, tá bom? Então eu preciso aí, dentro do ídolo da tribo, eliminar essas dificuldades que eu tenho enquanto espécie para conhecer a natureza. Depois eu tenho o famoso ídolo da caverna. Esse ídolo da caverna, ele diz respeito às minhas dificuldades enquanto indivíduo. Eu, Antônio, eu, Toninho, tenho uma dificuldade, por exemplo, de enxergar, certo? Se eu tirar o óculos, eu enxergo menos. Isso quer dizer que eu tenho que dominar, eu tenho que quebrar esse preconceito, quebrar essa barreira, vencer essa dificuldade para eu conseguir chegar até o conhecimento científico, correto? Lindos, a caverna remete à ideia do Platão. A caverna é um lugar onde cada um se esconde, onde cada um se isola da verdade, beleza? Então nós precisamos vencer isso, ok? Até aqui algum problema? Anote suas dúvidas, viu? Daqui a pouco você vai poder fazer lá no Classroom para mim. Temos o ídolo da praça. Anote aí outros nomes que podem ser cobrados desse ídolo. Pode ser o ídolo da praça, do mercado ou do foro, correto? Esse ídolo ele vem a partir das falhas na linguagem. Queridos, vocês já brigaram alguma vez com alguém porque a pessoa entendeu tudo errado do que você estava falando? É isso. É o ídolo da praça. É a praça aqui quer significar aquele mercado cheio, aquela monte de gente junto que você não consegue entender nada. Você até ouve um monte de barulho, mas você não entende, correto? Já aconteceu com você? Ele está ali fazendo um exercício, você
acha que sabe o conteúdo, aí você lê e fala, opa, acho que eu não sei muito bem esse conteúdo. É a falha na linguagem. Imagina só, um cirurgião tá lá, abriu o coração do sujeito para fazer uma cirurgia, e aí ele olha pro instrumentista e fala assim, ô vice, dá aí pra mim um troço pra eu colar o treco ali, pra fazer a coisa ali no negócio. O instrumentista vai falar, o quê? Eu não entendi nada. Por quê? Precisa de uma linguagem específica. A ciência exige um linguajar técnico, correto? Vide, por exemplo, o jeito que a biologia nomeia as espécies, né? Tem todo um Norum, Leforum, Schromer, né? Toda aquela questão da nomenclatura, todas as técnicas e regras para que você não se equivoque na nomenclatura, correto? E por último, o ídolo do teatro. Tá? O ídolo do teatro é aquele que vem a partir das falsas doutrinas, das opiniões mal formadas. Se você quiser anotar aí, meus queridos, essas falsas doutrinas, elas fundamentam preconceitos porque nós acreditamos em quem diz e não no que diz. Vou te dar um exemplo. O Bacon aqui está querendo criticar as pessoas que, ao invés de estudarem ciência, foram estudar Aristóteles. Professor, mas está errado estudar Aristóteles? Não, mas se você estudar o Aristóteles, você tem que entender que ele é um cientista e que ele está tendo um olhar para a ciência, não que ele é o detentor da verdade, não que ele é a única visão possível. Então aqui nós estamos falando do argumento de autoridade. Quando você olha para alguém, é porque Maquiavel disse está certo. Não, ele pode ter revelado um ponto de vista sobre as coisas, mas não é porque ele disse que está totalmente certo, entendeu? Esse foi um exemplo. Então nós precisamos quebrar esses ídolos. Eu gosto muito de contar uma história para os meus alunos, e eu peço que vocês não façam bullying, tá? Porque quando eu era criança eu gostava muito de um cantor, assim, bem famoso e tal. E esse cantor fez umas coisas erradas, ele se envolveu com coisas que não são para criança, né? Com drogas. E minha mãe sempre me ensinou que eu não deveria pensar nisso. Que eu não deveria seguir esse tipo de pessoa. E eu tinha um pôster desse artista no meu quarto. Quando eu fiquei sabendo que ele fazia essas coisas erradas, sabe o que eu fiz? Eu entrei no quarto e rasguei o pôster. Ou seja, aquela imagem que eu tinha desse artista, ela me impedia de enxergar a realidade. Queridos, um ídolo é isso. É uma imagem que é posta à sua frente, que é colocada à sua frente, e que te impede de enxergar a realidade. Por isso que nós precisamos quebrá-las, correto? Vamos então para o método. O que o Francis Bacon vai dizer? Para construirmos um método é necessário partirmos de experiências particulares, de experiências únicas, para chegar nas generalizações. Lembra que eu disse para você, toda lei científica tem como objetivo chegar na generalização. Qual é o primeiro passo? Nós precisamos construir hipóteses. Vou usar aqui um exemplo, tá? Muito famoso. Será que todo cisne é branco? Isso é uma hipótese, tá? O segundo passo é a experimentação. Por favor, anote, mas anote com toda a força da sua vida. A experimentação é muito diferente da observação. Faça comigo a seguinte imaginação. Exemplo 1. Estou observando alguém comendo o lanche do Arnaldos. Faça comigo o exemplo 2. Eu estou experimentando o Arnaldos. Queridos, a experimentação ela é muito mais palpável, ela é muito mais técnica e ela é muito mais exigente do que a questão da observação. Então, o segundo passo é quando você vai até o campo, no caso dos cisnes, né, para experimentar os cisnes, ou seja, você vai observá-los, mas vai observar seguindo a regra do terceiro passo. A regra do terceiro passo é, você ao observar os cisnes, você vai anotar. Tabulação significa anotação. Você provavelmente já viu em filmes onde os médicos aparecem, onde cientistas aparecem, eles sempre estão acompanhados de prancheta, de computador, de alguma coisa para anotar. Por quê? Porque esse registro é o que vai fazer com que eu tire as minhas opiniões e olhe para os fatos de modo mais exato e mais preciso, de modo mais frio, correto? E a comparação é quando eu chego no meu laboratório, no meu escritório, olho para esses dados que eu reuni e eu começo a compará-los. O final é que eu consigo generalizar.
Vou te dar um exemplo mais simples. Imagina só que eu estou lá no campo e eu vou experimento um cisne. Experimento 10 cisnes. Experimento 100 cisnes, 1000 cisnes. Quer dizer que eu fiz todos os experimentos que eu julgava necessário. Eu anotei todos eles e comparei. E aí eu consigo criar uma lei geral. Todo cisne é branco. Vocês entenderam, meus queridos? Nós partimos da experiência única, singular e particular e nós chegamos à conclusão geral a partir da comparação da tabulação dos dados experimentados. Queridos, esse processo, segundo Francis Bacon, elimina qualquer tipo de opinião minha, purifica o método de qualquer tipo de visão minha. Só que a gente vai perceber que mais para frente, se você quiser anotar aí, principalmente David Hume fará uma crítica bem forte a isso, tá bom? E aí nós chegamos nessa última ideia, que saber é poder. O Francis Bacon, ele mostra essa frase para nós porque ele diz que o conhecimento ele pode ser uma fonte de progresso social. Se eu conseguir construir uma lei científica, se eu conseguir construir uma ciência, eu domino uma arte, eu domino uma técnica. Isso quer dizer que eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo, dominei a arte de construir pneus. Isso quer dizer que eu posso algumas coisas utilizando pneu. Então, o conhecimento, segundo Francis Bacon, seria essa fonte do progresso social. Ele faz uma união entre essa ciência e a utopia. É como se quanto maior fosse o progresso de uma sociedade no campo científico, maior também seria o progresso dessa sociedade no quesito de boa vida para as pessoas. E aí cabe o questionamento, né? Será que isso acontece? Será que quanto mais evoluída é a ciência, mais feliz e mais progresso as pessoas têm? Fica esse questionamento aí para vocês, tá, meus queridos? Vamos para a revisãozinha básica e top, então? O Galileu, ele inseriu a observação e os instrumentos científicos e a ciência ela se torna um enfrentamento político também. Vimos que isso acontece também nos dias de hoje e nos dias de hoje mesmo, principalmente nessas questões de fake news com o coronavírus aí. Falamos também que o Francis Bacon ele acredita que o empirismo guia o método indutivo a partir da experimentação até a generalização, correto? E os ídolos devem ser desconstruídos para que nós possamos construir esse método indutivo bem lindo, bem maravilhoso, bem da hora. Francis Bacon, então, filósofo empirista, que deu o start aí para essa nossa discussão bem específica sobre o método, correto? Queridos, vencemos esse tema. Tema tranquilo, tema suave, tema de boa, correto?